claro, a questão do CDI é mais ou menos a mesma mecânica, né? Qual que é o reflexo, né? Mudou a taxa Selic, como que os títulos que são atrelados ao CDI refletem? Sim, o Rafa, a mecânica é a mesma. O Rafa ele comentou que o CDI é basicamente 0,1 menos a Selic, né? Então, o Conte falou que os pós-fixados são os títulos atrelados a esse CDI. Uhum. Então, se a Selic sobe para 15, o CDI vai ser 14,9. Então, um título pós-fixado que rende 100% do CDI vai render 14,9 ao ano. Né? Então, o CDI ele é atrelado ali a Selic e todos os títulos pós-fixados são atrelados a esse CDI. Então, você vai encontrar títulos 100% CDI, 110, 120, 90, enfim. E aí é só fazer a continha ali, né? 90% de para tentar chegar CDI. na taxa. Isso eu sei, o termo aqui, tá, pessoal? A taxa equivalente. Esse termo eu sei porque o Rafa, acho que foi o Rafa que escreveu um artigo muito bom lá no nosso blog Saque.digital. Né? Então... Falando sobre taxa equivalente, tem uma coisa, nessas mudanças de Selic, uma dúvida que aparece bastante, que é o seguinte, até o Conte falou, não vai render negativo, né? Não, se eu estou num cenário que a Selic está caindo, o título não vai render negativo, né? Então, vamos dar um exemplo. Tenho lá um CDB ou um Tesouro Selic que vai me render ali Selic. Beleza. A gente fala muito ao ano, né? 12,25 ao ano, 14,9 ao ano. A gente sempre fala na base ano. Mas esses títulos, eles rendem dia. Todo dia ele rende. Todo dia ele rende. Então a gente teria que pegar, por exemplo, o 12,25 ao ano, que é a taxa de hoje, e transformar ela numa taxa de dia. Então, vamos supor, eu não estou com a calculadora aqui, mas vamos só para que isso seja 0,01%. Então, todo dia o meu título vai render 0,01%. Eu não fiz essa conta, tá, gente? Eu falei um número chutado aqui. Disclaimer, tá? Só para exemplificar. A título de exemplo. E aí, vamos pensar que acontece um movimento e a Selic caia no dia seguinte para 10%. Então, meu título, amanhã, ele não vai render 0,01, ele vai render 0,009. Vai render um pouco. Ou seja, vai render diariamente a um ritmo um pouco menor. Ele não vai, tive uma rentabilidade negativa. É porque é costume nosso do dia a dia sempre falar em base ano, mas o título rende base dia. Né? Então, quanto que está a Selic hoje, no dia? Né? Se eu transformo ela numa taxa equivalente para um dia. Então, quando tem esses movimentos, né, a Selic subiu, a Selic caiu. O que isso quer dizer? Que amanhã, a partir de amanhã, a taxa equivalente diária vai ser diferente. Não vai ter um retorno negativo porque a Selic caiu. Nem vou ganhar X% a mais de uma vez porque a Selic subiu. O ritmo diário mudou. Tá. É isso que acontece. Isso aqui, Conte, tem uma vantagem em relação à poupança, que seria o mês-versário, né? Então, em relação à poupança, Ângelo, a gente estava até comentando... A gente sempre fala muito de poupança aqui, tá? E das vantagens que é você sair da poupança, Sim. né? E vir para os investimentos. Acontece que a poupança não é ao dia, né, Rafa? Ela tem esse mês-versário aí, né? A poupança é ao mês e ela tem uma taxa pré-fixada, né? Ela rende 0,5% ao mês, né? Então é uma taxa definida, está definido. Vai render 0,5% ao mês mais TR, né? Que é a taxa referencial, que aí a taxa referencial mexe um pouquinho para cima, para baixo e tal, mas vamos pensar no 0,5% ao mês. Então a poupança, por exemplo, vou pegar números reais. 2023 a poupança rendeu 7%. O CDI foi mais do que 10%. 2024, a poupança rendeu 8%. O CDI foi, arredondando ali, na casa de 11%. Então, CDI muito mais alto. E a gente não está falando que o CDI está subindo, está bem endereçado aí, que em algum momento esse ano o CDI deve chegar na casa dos 15%. E a poupança, como ela é pré-fixada, ela vai render o quê? 7, 8, alguma coisa por ali entre os 7 e 8. Então, olha a diferença gigantesca de rentabilidade que tem. Né? O investimento lá, o Tesouro Selic, entrega quase que o dobro da rentabilidade. Isso é muita coisa. Se a gente pensa no juro composto a longo prazo, então quanto mais alta a Selic fica,
pior fica a poupança. A poupança vai ficando pior e pior e pior e pior. Tá? Legal. Vai complementar? Não, eu ia comentar isso, né? O brasileiro está acostumado muito com a poupança, mas se a gente olhar risco-retorno de um título público que está pagando o dobro, né? Não tem um risco tão elevado. O risco é menor que da poupança. O risco é menor que da poupança. É menor. A gente tá falando Eu perguntei do da poupança pelo seguinte: o Rafa falou assim, rende diário, então rendeu 0,1, 0, né? Dia após dia. E a poupança eu já ouvi falar aqui, até se eu não me engano, até a gente já tratou disso aqui, que ela tem o mês-versário. Se você sacar antes, você não tem rendimento. A poupança você tem que deixar um mês completo para ter o virar o mês dela. para ter o rendimento. E aí se você investe num CDB 100% do CDI, você vai ter um rendimento diário. 10 dias que você deixar rendendo, você vai poder tirar com rendimento. Na poupança o retorno seria zero. Deixei 29 dias investido na poupança e precisei resgatar. Quanto que rendeu? Literalmente zero. Porque não fez o mês-versário, né? Mas é uma bizarrice do mercado brasileiro. Esse é o ponto que eu queria chegar. Claro, e aí só pra gente concluir a questão então do CDI, né? E do peso dele, né? Da participação dele nos produtos que são atrelados ao CDI. Uma pergunta assim mais no que se refere à alocação. Então, ter um título, investir em um título que é Selic ou investir em um título que é CDI, é perfil de investidor, é diversificação, é taxa, é o que vai dizer qual que é o momento para cada um? Assim, o perfil é o que vai contar no começo da conversa, né? Então, se você tem um perfil de um cliente mais conservador, a maior parte do investimento dele tem que estar em CDI, né? Porque o investimento vai acompanhar ali a taxa de juros. Então, se você aloca o cliente num produto que não é atrelado aos juros, ele vai ter uma oscilação no rendimento dele. E aí, vamos puxar o gancho de um cliente que veio da poupança, que está acostumado a todo mês ver o dinheiro dele rendendo, e tem uma certa previsibilidade no rendimento dele. Eu sei que todo mês vai render mais ou menos ali tantos reais por mês. Você tirar isso dele, ele vai ficar incomodado. Então, para um cliente conservador, a maior parte, aí, 80%, 90% do investimento dele, ou muitas das vezes 100%, tem que ser atrelado a esse CDI, para ele ver ali todo santo dia o dinheiro dele rendendo um pouquinho. Tá. Né? E assim, não quero estar sendo chato, tá, pessoal? Vamos lá. Difícil, hein? O Rafa, tá normal agora, tá, pessoal? As brincadeiras foram liberadas aqui em 25 no Ouviu Investiu. A minha dúvida é assim, claro. CDI é um produto bancário. Qualquer título que seja atrelado ao CDI. E o Selic é um título do governo. É isso que é a minha dúvida. Porque se você entendeu, Rafa? Se o rendimento é igual, por que eu vou pro Tesouro ou por que eu vou pro... Não, dá na mesma. Não tem, assim, aí é o seu gosto. É só produto mesmo, né? Porque... Então, assim, se eu sou um cara que eu sou anti-governo, eu não quero título do governo. Mesmo se for anti-governo, cara, não tem por que ter essa... Eu não sou, tá, pessoal? Anti-governo eu sou. Porque, assim, aí é uma questão de segurança e rentabilidade. Por quê? Os títulos do governo são os títulos mais seguros quando a gente fala em risco de crédito. Ou seja, de eu tomar um calote. Tá, mas então, primeiro ponto, não tem Tesouro CDI. Isso não existe. Não tem. O Tesouro tem 3 títulos, 3 classes de títulos. Pré-fixados, que a taxa é definida, os títulos que são indexados ao IPCA, com inflação mais uma taxa pré, e os títulos pós-fixados do Tesouro, eles se rendem Selic. Então, se você entrar lá na plataforma do Tesouro lá, você vai ver, tem Tesouro 2027, está rendendo Selic mais 0,0 alguma coisa. Tesouro 2030 vai estar rendendo Selic mais 0,0 alguma coisa. Então, os títulos do Tesouro, as LFTs, né, que são os títulos públicos que rendem Selic, vão render Selic. O título bancário, ele vai render CDI. Você não vai achar um título pagando lá 105% da Selic. Ele vai pagar, por exemplo, 105% do CDI. Tá. Mas Selic e CDI são praticamente a mesma coisa. E aí, eu vou voltar agora. E aí, por que o título bancário, por exemplo, o título do Tesouro me paga Selic? Por que o título bancário, normalmente, ele vai me pagar mais do que só a Selic, né? Então, a Selic está a 12,25. O título bancário vai me pagar lá 105% do CDI.
Porque ele é mais arriscado. Independente, mesmo que seja um título do Itaú, ele é mais arriscado. Por quê? O Itaú pode quebrar. O governo, ele até pode estar muito mal das pernas, mas o governo tem uma capacidade que nenhuma empresa tem, que é a capacidade de criar moeda. O que eu tô querendo dizer? Putz, o governo, cara, chegou num limite lá, tá devendo para todo mundo, ele tem que pagar todo mundo. O governo pode, entre aspas, imprimir dinheiro. Ele tem esse poder, ele pode literalmente fazer isso. Claro que isso gera pactos de inflação, de desvalorização da moeda, mas ele pode fazer isso. Então, quando a gente vai para a teoria, os títulos públicos são mais seguros, porque o governo tem essa capacidade. E aí, por isso que não faz sentido nenhum, por exemplo, eu ir no banco e comprar um CDB que me pague, por exemplo, 95% do CDI. Por quê? Porque eu estou comprando um título que, por mais que seja um título dos maiores bancos do Brasil, que é mais arriscado, e me paga menos. Eu estou aceitando mais risco por menos rentabilidade. Não faz sentido. Então, o Tesouro Selic, ele é o balizador de preço. Porque ele é o mais seguro. Então, ele, em tese, tem que ser o que me paga menos. Entendeu? Muito bom, muito Por isso bom. que não faz sentido nenhum investir na poupança. Nenhum. O resumo da conversa é esse. Você pode investir em poupança por isso. Eu estou pegando um negócio mais arriscado que me paga menos. Não faz sentido. É porque a ideia do mercado, como você estava falando, Rafa, é que quando eu pego um título de crédito privado, um título bancário, por exemplo, eu vou ter um prêmio para poder investir nele que compensa essa diferença da taxa Selic. Na poupança eu estou investindo num crédito também de um banco, mas sem ter o prêmio. Então eu tô prêmio negativo. Risco, eu tô tomando risco sem ter o prêmio, né? Então não faz muito sentido mesmo. Basicamente isso. Complicadinho, viu, pessoal? Bom, como eu falei, eu acho que ficou... Essa parte da conversa aqui, eu acho que tá muito bem... né, estressamos aqui o máximo que deu. Mas se você ainda assim tiver alguma dúvida, quer saber qual que é o melhor título, né? Não sei, de repente você tá com CDB na sua carteira, sabe, sei lá por quê, e agora acha que tem que ser Selic, porque é mais seguro e vai render igual. Deixa aqui nos comentários e eu passo pro Conde, claro, aí pra gente te prestar essa assessoria, tá? E lembrando que tem link aqui também na descrição do episódio para você abrir a sua conta no BTG Pactual e trazer seus investimentos para a assessoria da Sacre. Pode falar com a gente também nas redes sociais, lá no @Sacre Investimentos. E tem um S no final, tá, pessoal? Sempre reforço.